Na aula anterior, estudamos os conceitos básicos de literatura. A professora Marta nos falou das relações existentes entre a cultura e a arte e seus conceitos históricos. Falamos de cultura e de arte como conceitos históricos e dissemos que a cultura é a atuação do homem sobre a natureza de várias maneiras. Dissemos que a arte se qualifica principalmente porque ela busca a beleza através de uma série de diferentes códigos culturais. Sobre a literatura, explicamos que se trata de uma linguagem que pensa a própria linguagem e que busca sempre efeitos no leitor. A esses efeitos nós chamamos funções da literatura. E verificamos que cada escritor usa efeitos diferenciados para atingir o seu público leitor. E isso nós denominamos estilo. Boa aula! Olá, hoje nós vamos falar de períodos literários. Os períodos literários compõem a história da literatura. Como vocês puderam observar nos quadros apresentados no início, é possível verificar como as paisagens se alteram, não apenas devido aos pintores serem diferentes, mas também porque o modo como eles olham o mundo, o tempo em que eles pintam, implicam sempre numa alteração do seu estilo. E os escritores estão reunidos numa comunidade, numa geração, que num determinado tempo vão falar da sua arte, vão fazer a sua arte de uma maneira determinada. A isso aí nós vamos chamar estilo de época, ou como alguns livros tratam, períodos literários. E a sequência dos períodos literários vão formar a história de uma literatura. Então, convém perguntar já no início, o que é um período literário? Quantos eles são? Como eles se diferenciam? Hoje nós vamos fazer um panorama desses períodos. Vamos trabalhar um a um pouco minuciosamente. Mais tarde nós vamos falar com maior profundidade deles, apenas para que vocês se situem no que é exatamente um período literário. Um período literário se define por uma data de início e uma data de final. Essa data de início e de final está relacionada com algumas obras que nesse determinado momento representaram uma ruptura, uma quebra com o que vinha sendo feito até aquele momento. Há uma diferença na maneira de olhar o mundo, há uma diferença que aparece no comportamento dos homens, há uma diferença no pensamento. E essas diferenças se traduzem em formas de escrita, em formas de pintura, na sonoridade da música, enfim, em tudo aquilo que o homem culturalmente produz com uma intenção artística. Ora, esses períodos literários estão sempre relacionados a um tempo, e o tempo é o tempo dos homens. Por isso que nós dizemos também que o período está relacionado a uma geração, ou seja,
Os homens estão reunidos num determinado momento da história e pensando a sua matéria-prima em função de um modo de expressão daquele mundo em que eles estão vivendo, daquele modo de pensar, exatamente daquele momento da sua vida. Essas gerações, elas existem de uma maneira semelhante em todas as culturas ocidentais. Por isso nós temos nos períodos literários uma semelhança de classificação, uma semelhança de sequência que vale para uma série de literaturas. Eu posso falar na França, eu posso falar na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil, em determinados períodos e naquela época eu vou ter uma literatura semelhante produzida em cada uma dessas línguas e em cada uma dessas nações. Vamos olhar agora para a história da literatura no Brasil e verificar qual é o primeiro período literário que elas registram. O primeiro período no Brasil é o da literatura de informação. Em alguns livros vocês vão encontrar como quinhentismo. O que é a literatura de informação? É a literatura escrita por estrangeiros, geralmente viajantes, pessoas que vinham ao Brasil para conhecê-lo e relatavam o que aqui eles encontravam. Falavam da flora, falavam da fauna, das pessoas, do processo de colonização, da geografia do país. Enfim, esses relatos escritos por estrangeiros tinham um objetivo muito definido. Eles queriam explicar para quem não estava no Brasil, que não conhecia o Brasil, o que era esse país. Essa literatura não tinha nenhuma preocupação estética, não era propriamente artística, era muito mais uma literatura, como o próprio nome diz, literatura de informação. Um segundo período no Brasil é o período do Barroco. Esse período corresponde ao século XVII, desde o seu início até o seu final. E o Barroco é um estilo que vai estar presente na maior parte das literaturas ocidentais e extremamente importante. Até hoje, há vários estudos sobre a literatura contemporânea que se baseiam, inclusive, nas características do Barroco. Num primeiro momento, nós vamos pensar que havia um choque de valores, ou seja, o Barroco pensava o mundo a partir de duas dimensões em conflito, a corporalidade e a espiritualidade. E, portanto, as obras do Barroco vão expressar esse choque de valores. E esse choque se traduz principalmente por uma figura de linguagem que se chama antítese. A antítese mostra como o escritor barroco, geralmente um poeta, ao falar da mulher, por exemplo, ele a via sob uma dupla face, uma face que era ao mesmo tempo alegre, terna e, por outro lado, uma face dura, uma face que recusava o amor. Ou então ele falava de religião e, ao tratar a religião, mostrava a noção de salvação e a de pecado. Virtude e pecado é um outro conflito muito presente no Barroco. Além disso, além de tratar dessa visão conflitiva da realidade, o Barroco vai se servir muito de modelos poéticos. Ou seja, na época, não havia necessidade de ser original. Esse não era um valor para a literatura. Era muito mais importante que um poeta soubesse reproduzir, copiar um outro artista já conhecido, já valorizado. Então, os modelos poéticos se transferem de região para região, de língua para língua, de literatura para literatura. E isso não era considerado plágio, era uma qualidade do artista barroco. Vamos olhar agora um pequeno texto de Gregório de Matos, do Barroco brasileiro, para nós falarmos um pouquinho mais dessas qualidades. Quis o poeta embarcar-se para a cidade e, antecipando a notícia à sua senhora, lhe viu umas derradeiras mostras de sentimento em verdadeiras lágrimas de amor. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado,
rio de neve em fogo convertido. Tu que um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Como vocês puderam ver, o tratamento que ele dá à mulher, à figura da mulher, mistura duas razões extremamente diferentes. Ele vai falar de fogo e de neve, vai falar de calor e de gelo. E esta maneira era para dizer simplesmente que, ao partir, a sua amada tinha ficado chorando pela falta dele. E ao falar dessas lágrimas, então vem uma série de imagens, numa sequência bastante rápida, bastante intensa, bastante forte, para descrever exatamente as lágrimas. Ora, o barroco vai falar dessas coisas miúdas do cotidiano, mas sempre com esta feição enfeitada, estas imagens numa combinação bastante grande, bastante intensa, né, de visões antitéticas. O período seguinte é um período também bastante interessante. Trata-se do arcadismo. O arcadismo vai trabalhar com uma noção de que a natureza, ao beneficiar o homem, ela tem que ser mostrada naquilo que ela tem de mais equilibrado. Então é muito frequente nos poemas árcades nós encontrarmos uma referência a uma natureza suave, tranquila, com pastores, com ovelhas, e numa região muito bucólica. O bucolismo é a representação da natureza naquilo que ela tem de mais inspirador na área da tranquilidade, ou seja, rios, a mata verde, o sol, enfim, uma natureza também em harmonia. E o arcadismo é um originário, né, enquanto pensamento, de uma ideia que os artistas faziam na época de que havia uma região da Grécia, a Arcádia, em que os gregos eram extremamente harmônicos, levavam uma vida tranquila, uma vida de sabedoria, no contato muito simples com a música, de flauta principalmente, e com as suas ovelhas. Esta imagem vai ser transportada para várias regiões do Ocidente, inclusive no Brasil. Ora, nós no Brasil não temos uma natureza desse tipo, dessa feição, e ela se localizou exatamente em Minas Gerais. O nosso arcadismo é um arcadismo mineiro. E o que aconteceu então? Nós tínhamos em Minas Gerais poetas falando de ovelhas, de pastores, de música com flauta, numa região que vivia aquele momento a extração do ouro, a extração das pedras preciosas, conflitos sociais, escravidão, etc. Isso dá ao arcadismo brasileiro uma certa artificialidade. E isto acabou passando, ao longo da história, como uma das marcas do arcadismo no Brasil, de usar, através de pseudônimos, de pastores e de situações falsas, de usar uma literatura em função de uma ideia falsa da realidade. Mas não é exatamente dessa maneira. Nós temos alguns poetas árcades, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, Cláudio Manuel da Costa, que em alguns poemas vão falar de um Brasil daquele momento, de um Brasil ainda bárbaro, de um Brasil de lutas violentas, sociais, e de um certo sentimento tropical que estava nascendo naquele momento. Não vamos esquecer que os poetas árcades fizeram parte da Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira foi um movimento em prol da libertação do Brasil. Ora, um revolucionário como um poeta árcade era, não podia deixar de falar também dessa natureza brasileira. Nós vamos perceber
num poema Árcade, que nós vamos ler daqui a pouco, que o arcadismo vai ter um estilo direto, objetivo, sem tantas imagens como o barroco, e vai ter principalmente uma noção fundamental, a de que a literatura tem também uma função didática, que ela serve para ensinar, que ela diz para os homens como se comportar. Vamos ouvir o poema. Saio da minha cabana sem reparar no que faço. Busco o sítio onde moras, suspendo de fronte o passo. Fito os olhos na janela, aonde, Marília bela, tu chegas ao fim do dia. Se alguém passa e te saúda, bem que seja cortesia, se acende na face a cor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Ando já com o juízo, Marília, tão perturbado, que no mesmo aberto sulco meto de novo o arado. Aqui no centeio pego, noutra parte em vão o cego. Se alguém comigo conversa, ou não respondo, ou respondo, noutra coisa tão diversa, que nexo não tem menor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Vocês podem observar, né, a presença da natureza através da referência à agricultura, da referência à cabana. O pastor é o poeta ao falar à amada. Nós já percebemos na linguagem uma forma mais direta dele se dirigir, dele falar da loucura que o amor traz à cabeça dos homens. Nós podemos verificar também que dentro desse texto é possível nós fazermos uma leitura extremamente fluida, extremamente corrida, sem tropeços em palavras complicadas, a não ser aquelas específicas da agricultura. E convém lembrar também que Tomás Antônio Gonzaga, além desses belos poemas de amor dedicados à sua musa Marília, ele também escreveu cartas chilenas. As cartas chilenas são cartas escritas numa situação fictícia de alguém que estaria no Chile e escrevendo para um amigo em Minas Gerais e falando de alguém, de um ditador lá no Chile, e que era exatamente correspondente ao governador de Minas Gerais. E cartas chilenas são uma crítica social extremamente violenta e muito política à realidade brasileira da época. O arcadismo, portanto, não é só amor, é também crítica social. Vamos a um intervalo. No retorno desse intervalo, nós vamos falar de um dos períodos mais amados, mais conhecidos da literatura, o romantismo. Quais são as características do romantismo? Em primeiro lugar, o sentimentalismo, que é a ideia que nos vem em primeiro lugar à cabeça. Sentimentalismo implica falar da subjetividade, das emoções, das paixões, e daí sempre falar de amor. Daí a associação também que se faz normalmente entre romantismo e poemas de amor. Mas nem sempre foi assim e também não corresponde a uma realidade da arte. O romantismo tem alguns dados extremamente importantes para o pensamento da humanidade. É um momento, esse século XIX em que o romantismo existiu, em que se formavam as nações, em que se formava a ideia de país. Portanto, no romantismo, a característica de nacionalismo também é extremamente importante. Nacionalismo implica, no caso do Brasil, numa consciência de identidade nacional. Daí que nós vamos ter poetas e romancistas românticos que vão se dedicar muito e profundamente a falar do índio, a falar da história do Brasil, a falar da sociedade brasileira daquele período.
mas nem só de romantismo e de sentimentalismo vive o período romântico. Nós vamos ter, nesse período também, uma experimentação dentro da linguagem literária. Os românticos vão querer falar não da maneira direta do arcadismo, nem da maneira imagética do barroco, mas vão falar também numa linguagem muito próxima do cotidiano, vão inaugurar na língua novos parentescos com o francês, com o inglês, com o tupi. Além disso, o romantismo vai se dedicar a vários gêneros, não só a poesia, como o romance e principalmente o teatro. O teatro é uma arte extremamente acessível e fácil de mostrar para as pessoas os sentimentos. Pensem vocês num ator de teatro, a facilidade que ele tem de se comunicar com o público e de passar as suas emoções e também de fazer chorar ou rir, né, dependendo do texto. Mas o romantismo também vai apresentar uma vasta gama temática. Ele vai falar do índio, vai falar da terra, da mulher, do amor, da natureza principalmente, e vai trabalhar também com temas sociais. Vocês vão ver no texto que se segue, que é do Gonçalves Dias, como é que um romântico fala de uma mendiga. A mendiga. Eu sonhei durante a noite. Que triste foi meu sonhar. Era uma noite medonha, sem estrelas, sem luar. E ao través do manto escuro, das trevas, meus olhos viam triste mendiga formosa. Que infortúnios consumiam? Era uma pobre mendiga, porém cândida, donzela, pudibunda, afável, doce, amorosa, casta e bela. Vestia rotos andrajos que o seu corpo mal cobriam. Por vergonha, os olhos dela sobre ela se não volviam. Pelas costas descobertas, cortador o frio entrava. Tinha fome e sede, e o pranto nos seus olhos borbulhava. E qual vemos dos céus, descendo rápido um fugaz meteoro, vi descendo um anjo do Senhor. Pairou sobre ela e mudo a contemplava. Uma tristeza simpática, indizível, pouco e pouco, do anjo nas feições se foi pintando. Como podemos observar na leitura do poema, mesmo tratando de uma personagem que vive à margem da sociedade como uma mendiga, o poeta continua tratando a mulher como se ela fosse um ser idealizado. Ou seja, ele vai falar das suas qualidades físicas, que são sempre excelsas, bonitas, de alto valor. Ele vai tratá-la como um ser que tem qualidades que normalmente nós não atribuímos a um ser que vive na marginalidade. E a idealização é uma das características românticas. Além desta característica de idealização, nós vamos encontrar nesse texto outra mais, que é a da religiosidade. Esse anjo que deixa o céu e vem à terra para beneficiar essa mendiga é uma representação de uma visão de mundo que incluía sempre a concepção de que existe um ser, um espírito superior que governa essa terra e que pode mudar a história. Contrapondo-se a essa filosofia idealizadora, religiosa, nacionalista, nós temos o período seguinte, que é o período do realismo, naturalismo e do parnasianismo. O realismo, naturalismo, e nós encontramos nos livros dessa maneira, sempre juntos, dizem respeito a um momento da história em que predomina um pensamento cientificista, em que a crença que a ciência pode resolver todos os problemas da humanidade, e resolvidos esses problemas pela ciência, a humanidade vai chegar a um período feliz, a um período de progresso, vai estar presente nos textos desse momento. O realismo vai tratar a arte como um objeto de conscientização, como um texto que vai trazer a realidade de uma maneira objetiva para mostrar ao leitor como que a realidade é.
Ora, existe nesse naturalismo sempre a ideia de que é preciso provar uma tese, e a literatura desse período vai se encaminhar muito para a discussão dos problemas sociais. Além disso, como o realismo vai estar atendendo à realidade, a maneira como as obras vão ser escritas vai procurar reproduzir um pouco a língua exata, próxima da oralização, próxima da maneira como as pessoas falam. O realismo-naturalismo existiu principalmente na narrativa, no conto e no romance. Quando, nesse período, se fazia poesia, o realismo-naturalismo vai se chamar parnasianismo. E na poesia, o parnasianismo, que também tem essa visão científica, que também tem essa objetividade, o parnasianismo vai acrescentar algo que vai ficar como uma marca, às vezes negativa, desse período literário, que é a preocupação com o artesanato do verso, isto é, com a arte de escrever, com a versificação. O parnasianismo, por exemplo, é composto de poemas, na maior parte das vezes, descritivo, e que, ao descreverem a natureza, procuram o termo justo, o termo exato, e, além disso, escrevem um verso medido, exato, com rimas perfeitas e por aí afora. Parnasiano é o poema que nós vamos ver agora do Olavo Bilac. Rio abaixo, treme o rio a rolar de vaga em vaga, quase noite, ao sabor do curso lento da água que as margens em redor alaga, seguimos. Curva os bambuais o vento, vivo há pouco, de púrpura, sangrento desmaia agora o ocaso. A noite apaga a derradeira luz do firmamento. Rola o rio a tremer de vaga em vaga. Esse poema do Olavo Bilac foi tirado do livro Sarças de Fogo. Nós podemos observar a questão do descritivismo, né? Como ele vai descrevendo a natureza, o ocaso, o rio, e como ele usa, né, uma sonoridade do R, o rio que treme, né, para marcar exatamente esse movimento do rio, né, esta força que o rio tem ao despenhar-se, né, ao caminhar para baixo. E ao realismo parnasianismo sucedeu-se um período chamado simbolismo. Vamos começar pela leitura de um pequeno trecho de um poema simbolista, para que nós possamos trabalhar depois com a comparação e verificar qual a sua diferença com o parnasianismo. O poema é de Cruz e Souza e é um fragmento de um poema mais longo que se chama Pressago. Nas águas daquele lago dormita a sombra de Iago. Um véu de luar funéreo cobre tudo de mistério. Há um lívido abandono do luar no estranho sono. Transfiguração enorme encobre o luar que dorme. Dá meia-noite na ermida, como o último ai de uma vida. São badaladas, nevoentas, sonolentas, sonolentas. Dá para perceber que o simbolismo, em vez de ser objetivo, ele é o contrário, né? Ele busca o mistério, o vago, a ideia da morte, a ideia do inconsciente. Isto é, aquilo que não passa pela razão, mas que é como um sentimento. E nós percebemos também que eu tenho uma sonoridade de volta no poema, mas uma sonoridade diferente, muito mais suave. Não é o rio que rola, que treme, mas é o sonolento, sonolento. As imagens de sonho que estão relacionadas ao inconsciente fazem parte do simbolismo. E é interessante observar que simbolismo e parnasianismo foram duas estéticas diferentes que conviveram no mesmo tempo, não no mesmo poeta, mas no mesmo tempo, em todos os países do Ocidente, o final do século XIX. E o final do século XIX trouxe uma série de movimentos de revolução política, econômica, cultural, que foi chamado de Belle Époque,
a Bela Época, que é um período antes da Primeira Guerra Mundial, onde se acreditava muito que a felicidade estava ali, logo à porta. E não foi isso que aconteceu. O período da Primeira Guerra Mundial corresponde no Brasil a um outro período literário, que ficou conhecido como o pré-modernismo. O pré-modernismo é um momento de transição em que existe ainda a presença do parnasianismo, do naturalismo e do simbolismo, mas já se anuncia uma mudança bastante mais profunda na literatura. Por isso que ele se chama pré-modernismo, isto é um momento antes do modernismo. E o modernismo é que é a grande estética do começo do século XX. Todos vocês lembram que o modernismo começa na semana de 22, isto é, de fevereiro de 1922, com uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo que provocou vaias, recusa por parte do público. E o que é que o modernismo dizia? Em primeiro lugar, o modernismo dizia que todas as estéticas passadas, tudo aquilo que tinha sido dos períodos literários anteriores, tinha que ser abolido, tinha que ser esquecido. Começava em 1922 uma estética nova. E o que é que eles diziam que deveria ser a literatura? Em primeiro lugar, que deveria falar do Brasil, mas deveria falar do Brasil de um ponto de vista crítico. É o nacionalismo crítico, que vai revisar a história do Brasil, vai contar a história do Brasil de uma maneira que até então não tinha sido contada. Que mais que eles diziam? Eles diziam que, já que vai se falar do Brasil, os tipos brasileiros e principalmente a fala brasileira tem que aparecer. E esta fala brasileira tem que trazer aquilo que é característica do caráter brasileiro, o humor. Então o humor, a sátira, a paródia, passam a integrar-se ao modernismo brasileiro. Mas não apenas isso. O modernismo é uma estética extremamente importante porque ela vai mexer na linguagem literária. Ela vai mexer com os gêneros literários, por exemplo, mostrando que é possível escrever um romance de uma forma completamente diferente, fragmentada, com personagens incoerentes. Vai falar, por exemplo, que uma personagem não tem apenas um lado bom, um lado mau, mas que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então há uma profunda psicologismo nessas personagens do modernismo brasileiro. Eu trouxe para exemplificar 2 textos curtos, que também é uma característica do modernismo, 2 textos curtos de Oswald de Andrade. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Esse poema, não é curto, é o poema chamado Poema Minuto, faz referência a um momento da história do Brasil, 3 de maio, que foi considerado durante muitos anos a data do descobrimento do Brasil. Daí porque a ideia de descoberta. Só que o poeta não fala da descoberta da terra, mas fala da descoberta da poesia, isto é, da terra da poesia. Outro texto do Oswald de Andrade que se chama Relicário. No baile da corte foi o Conde D quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi, é comer, beber, pitar e cair. Esse poema é tirado do livro Poesia para o Brasil, de 1924, do Oswald de Andrade. E nós percebemos nesse texto relicário a presença do nacional, né, a referência a várias cidades brasileiras e os produtos nacionais, e principalmente na questão da língua, né, a agramaticalidade, a tentativa de reproduzir por escrito o que é a fala, beber, pitar e cair. O modernismo foi sucedido por uma série de movimentos, o concretismo, a geração de 45, que ficaram englobados num título único denominado vanguardas. A vanguarda, como o próprio nome está dizendo, é a parte da frente do exército, é a que vai rompendo, né, barreiras. E é exatamente esse o caráter da vanguarda, do experimentalismo estético.
Ou seja, os poetas de vanguarda, os artistas de vanguarda, eles vão sempre tentar dizer de uma forma diferente aquilo que já havia sido apresentado pela poesia, pela literatura, pelas narrativas ao longo dos séculos. Terminamos a aula de hoje, que falou sobre períodos literários, e eu gostaria de lhes dar agora algumas dicas de estudo. Em primeiro lugar, eu pediria a vocês que observassem, na vivência de vocês, por exemplo, como a música popular mudou. Vissem a história do samba, do rock, do pagode. Olhassem para o cinema, naqueles filmes antigos dos anos 40, comparassem aqueles policiais com os thrillers que nós temos hoje, né, do cinema americano. E na literatura, eu recomendo a vocês que deem uma olhada nesse livro, Tempos da Literatura Brasileira, em que eu tenho dicas sobre esses períodos com um envolvimento todo contextual do que eles representaram e da história do Brasil. Um outro livro importante que vai trabalhar com o conceito de literatura brasileira e novamente com a ideia da evolução dos períodos literários é esse livro do Afonso Romano de Santana. E se você tiver um tempinho e gostar de bastante ilustração, eu recomendo esse livro, Momento do Livro no Brasil, em que eu vou ter o livro não apenas como texto, mas também como visualidade, enquanto capa, enquanto desenho, enquanto grafismo. Muito obrigada. Abordamos na aula de hoje os períodos literários. Período literário é um tempo compreendido entre duas estéticas. É quando a literatura muda o seu modo de ser. Observamos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo e suas exemplificações. Nós verificamos que o tema do amor, da terra e do homem continua nessas estéticas todas. Vimos também outros estilos como o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, entre outros. E verificamos nesse momento como a literatura se encaminha para uma visão mais crítica e um aproveitamento de todas as linguagens. Bons estudos e até a próxima aula!